Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Plantão TSA, o seu plantão aqui ajudando antes da prova aí do TSA que está chegando. Hoje nós vamos de trilha 4, parte respiratória, nossa trilha. Alguns temas aqui que eu chamo a atenção. Vou falar um pouquinho de 2 pontos em relação a esses temas para a gente dar uma chamada de atenção, que eu acho que são temas importantes que podem cair na prova. Então, obviamente, ventilação mecânica e vias aéreas. A gente sempre tem que ficar de olho nesses temas, porque são temas que vão cair casos clínicos, então a gente tem que estar de olho nisso. Então, lembrar sempre em relação à ventilação mecânica e às vias aéreas. Então, os princípios da ventilação mecânica, obviamente, são importantes, e o que a gente fala hoje muito é de lesão pulmonar, né? Então, lembrar de lesão pulmonar, como que a gente faz para proteger esse paciente durante a nossa anestesia. Apesar dos estudos mostrarem que a gente tem muitos dados em UTI, né, de pacientes que ficam muito tempo entubados, e aí a ventilação protetora realmente parece ter, óbvio que um papel muito mais importante. Ainda nos nossos cuidados perioperatórios, durante ali a nossa anestesia, esses princípios devem ser utilizados também, porque a gente acha, né, apesar de a gente não ter muitos estudos, muitas evidências científicas falando em relação a isso, a gente também acha que essa ventilação protetora no intraoperatório, principalmente nas cirurgias mais graves, né, maiores, de portes cirúrgicos maiores, a gente sabe também que isso vai ajudar a proteger o pulmão desse paciente, que esse paciente também pode ficar entubado no pós-operatório. Então, já começar desde cedo uma proteção pulmonar é muito bem indicado. Então, lembrar que principais fatores de risco aí que estão relacionados à ventilação, à lesão pulmonar aguda, ventilação mecânica com altos volumes correntes. A gente também tem as transfusões sanguíneas, lembrar aí da lesão pulmonar, o trale, né, que é muito comum depois de transfusão de sangue, principalmente aí transfusões de plasma, e também em relação à doença pulmonar restritiva. Então, alguns estudos mostram bastante aí a relação de uma ventilação mecânica que pode exacerbar uma lesão pulmonar pré-existente ou até sensibilizar esse pulmão para futuras lesões. Então, quando a gente tem esse tipo de ventilação que agride o pulmão, você acaba tendo aí alterações inflamatórias importantes envolvendo epitélio alveolar, endotélio, leucócitos, né, e um desequilíbrio importante aí em relação à apoptose e à necrose. Então, você não tem só um agravamento dessa lesão pulmonar, mas você também tem uma piora, obviamente, da lesão pulmonar em curso, mas repercussões sistêmicas, porque você está liberando um monte de coisa inflamatória na corrente, né? Então, você pode ocasionar também disfunção de órgãos nesses pacientes. Então, vários estudos mostram que a ventilação mecânica também pode lesar a distância. Então, pensando sempre nisso, ventilação mecânica protetora ganha muito espaço aí no nosso suporte ventilatório, principalmente nos pacientes mais críticos, mas também que a gente coloca isso como uma meta importante aí no nosso cuidado perioperatório. Então, a lesão pulmonar aguda aí classificada com uma PaO2, uma relação de pressão arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio menor que 300, e a gente já tem a SARA, né, ou síndrome de desconforto respiratório agudo, menor que 200. A gente tem muita experiência agora por causa também do Covid, né, dos pacientes que ficavam graves aí com Covid. Então, relação importante com esses fatores. E aí entraram-se os conceitos da ventilação protetora. Então, de uma forma simples, ventilação mecânica protetora é aquela em que o ventilador é ajustado para que não hajam lesões nos pulmões, obviamente, né? Então, quando tem a combinação de uma alta concentração de oxigênio e de um excesso de pressão e de energia para forçar essa entrada de ar no pulmão, a gente tem os danos ventilatórios e toda aquela liberação inflamatória que a gente falou já no slide anterior. Então, a gente sabe que quando a gente usa baixos volumes correntes, além de ser seguro, pode ajudar a diminuir morbidade no pós-operatório, principalmente nos procedimentos mais demorados, né, de longa duração, cirurgias que demoram bastante. Esses benefícios também são encontrados em procedimentos cirúrgicos mais curtos.
mesmo a gente sabendo que volume corrente baixo pode dar um pouco mais de atelectasia, pode gerar também um pouquinho de hipóxia, né? Quando a gente aplica o PIP, a gente diminui esse risco, né? A gente previne essa consequência de atelectasia e de hipóxia. Obviamente, a gente tem que saber titular o PIP também. O valor de PIP ideal não está claro em literatura e a gente sabe que, pelo que a gente está vendo, é que o PIP tem que ser ajustado individualmente para cada paciente, né? Então, mas o PIP é sempre importante dele estar presente na nossa ventilação mecânica. Porque quando não tem PIP, quando se zera o PIP, você tem mais hipoxemia, mais infecção e mais internação hospitalar, mais tempo de internação, né? Então, alguns trabalhos mostram entre 5 a 12 centímetros de PIP para prevenir e reverter estes fenômenos. Um outro ponto importante é em relação à fração inspirada de oxigênio. A gente tem que tomar cuidado com fração inspirada de oxigênio, porque também é prejudicial, principalmente na parte pulmonar. Existe aí um aumento da oxigenação, essa hiperóxia gera um estresse oxidativo e também faz muita atelectasia por desnitrogenação. Então a gente vai tentando melhorar esse oxigênio, mas a gente acaba não melhorando. Então o quanto a gente vai dar de oxigênio para esse paciente depende aí dos nossos parâmetros de pressão arterial, que deve ser mantido aí acima de 60 milímetros de mercúrio, né? Então a PaO2, a saturação, também vai ajudar a gente a dar uma olhada nisso durante a nossa ventilação mecânica no intraoperatório. E aí a gente entra num conceito que também é importante, que é o conceito de driving pressure, né? Então o driving pressure é, na verdade, a pressão necessária para você conseguir a abertura alveolar. Então, uma variável importante aí, porque ela tem uma relação com a complacência estática. Então, o que é o driving pressure? Como que eu calculo isso, né? Então, esse ΔP que está aí, que é o driving pressure, é a pressão de platô menos o PIP. Então, qual que é essa relação? A relação é que eu tenho uma relação inversa com a minha complacência estática. Então, você tem sempre, quando você precisa de altas driving pressures, você tem aí pulmões com baixa complacência. Então, esse novo conceito vem ganhando um destaque, não é tão novo, né? Mas ele mostra aí que ele pode contribuir bastante com os pacientes que estão em ventilação mecânica, que estão com alguma alteração pulmonar, porque esse drive pressure, ele vai ajudar. Quando eu consigo diminuir esse drive pressure, eu vou conseguir melhorar de alguma forma essa ventilação. A gente sabe que a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é causada aí, uma característica dela é ter um colapso alveolar, né? Então você tem aí uma troca gasosa muito difícil. Então, além da gente monitorizar volume corrente, a gente tem que sempre medir drive pressure, né, como um índice que poderia aí refletir a capacidade funcional do pulmão. Então a gente consegue ver aí a driving pressure, nessa figura a gente consegue ver, então a pressão, como está aí, de pressão de pausa, né, pressão de platô, menos o PIP. Então a gente ajusta para diminuir essa driving pressure. E aí no próximo slide tem um estudo, né, que saiu aí há algum tempo atrás, que mostra que de todas as variáveis que a gente analisa, que foram analisadas dentro dessa proposta de ventilação protetora, manter esse driving pressure abaixo de 15 foi a que melhor estratificou o risco disso, né? Então, é um índice que pode refletir a capacidade funcional do pulmão, e você diminuindo o valor de drive pressure, você está associado aí ao aumento da sobrevivência, né? A redução de lesão pulmonar e um aumento da sobrevivência do paciente. Então, esse é um conceito aí que eu acho que é legal e que foge daquele conceito básico lá de ventilação protetora, e eu acho que ele pode ser pedido aí em alguma das questões em relação à ventilação mecânica. Acho que é um conceito bacana da gente discutir, de relembrar, para que você possa levar isso com tranquilidade para a prova. E um outro ponto que eu acho que é legal vocês saberem é o Vortex, né? Vortex é uma das possibilidades de abordagem da via aérea difícil. O Vortex é um protocolo, na verdade,
que ele foi feito por médicos não só anestesistas, mas por emergencistas, porque essas pessoas sentiam uma grande necessidade de ter um algoritmo para eles em relação a isso, né? Porque muitos dos algoritmos falam, acorde o paciente, programe a cirurgia para outra hora, e o Vortex, ele aborda de uma forma o paciente em que você precisa resolver a situação dele, como nos cenários de emergência, de UTI, ou de pronto-socorro mesmo da enfermaria. Então o Vortex está baseado aí nesse funil que vocês estão vendo aí, né? Um funil que na parte verde, né, que está sendo mostrada, é a parte onde eu tenho oxigenação, ou seja, eu tenho saturação adequada. E na minha parte azul, quando eu vou diminuindo a minha oxigenação, eu começo a entrar em hipóxia. O grande lance do Vortex é você não deixar o paciente entrar em hipóxia e fazer os procedimentos invasivos, né, cricotireoidostomia, o mais rápido possível. Diferente das outras formas que as pessoas pensavam, você esperava o paciente fazer a cianose, né, ou ter algum evento mais catastrófico para ir fazer as medidas mais invasivas. E aqui o Vortex fala para você não perder esse tempo, você nem deixar esse paciente fazer dessaturação já. Se você não conseguir resgatar a oxigenação, você tem que ser rápido na sua conduta de cricotireoidostomia. Então você tem aí o Vortex, né, que é alguma coisa cognitiva, e é legal porque ele pode ser colocado na parede e ele é fácil de entender, porque a zona verde você está com uma boa oxigenação, a zona azul clara você começa a ter hipóxia, e a ideia é que com esses 3 dispositivos que estão aí graficamente visualizados, né, quer dizer, um tubo, né, a possibilidade da intubação, de passar uma masclaríngea ou da máscara facial. Então, se você tentar, você pode começar com qualquer um deles, o que você gostar mais, o que você achar que é mais fácil para você, ou que o cara tem mais habilidade, o operador, não o cara, né, que tem mais habilidade em fazer, puder resgatar e trazer esse paciente de volta para a zona verde, tá valendo. Então você tem 3 tentativas em qualquer um dos dispositivos, seja máscara laríngea ou qualquer dispositivo supraglótico de segunda geração, como está especificado, né? A intubação e também a máscara facial. Então essa é o Vortex. Eu acho que o Vortex é muito legal. Obviamente tem muito mais coisa dentro desse protocolo, mas é só para lembrar, porque se fala muito pouco sobre o Vortex, mas vira e mexe ele cai nas provas do TSA. Então também trouxe aqui o Vortex para vocês, para a gente relembrar aí esse ponto importante. Viária difícil, obviamente, vai cair na prova, assim como ventilação mecânica. Tem mais um caso clínico aí que vai ser disponibilizado para vocês verem depois que o professor aqui acabou de falar. Um caso clínico também vai rolar aí para vocês. E lembrar que a próxima trilha é a parte de neurológico, né? Um tema também super importante. Então, trilha 5, semana que vem teremos aí também uma trilha muito bacana, com convidados especiais, com alguns pontos muito legais aí para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse plantão TSA e que a gente possa, de alguma forma, te ajudar aí na prova que está se aproximando. Então a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Olá, eu sou o Leonardo Ried e essas são as questões comentadas. O assunto da nossa questão de hoje é vias aéreas. Vamos à nossa questão. Homem de 28 anos, 120 quilos e 1,70 m, vítima de acidente automobilístico há 2 horas, será submetido à laparotomia exploradora. Apresenta-se vigil, desorientado, não colaborativo e alcoolizado. Está com colar cervical e o exame da via aérea revela retrognatismo e distância interincisivos de 3 centímetros. No caso acima, são fatores de risco para a aspiração do conteúdo gástrico, exceto alternativa A, obesidade mórbida, alternativa B, álcool, alternativa C, retrognatismo, alternativa D, trauma. Vou dar um tempo para vocês responderem a questão. Vamos ao nosso gabarito. O gabarito da nossa questão é a alternativa C, retrognatismo. Bom, como podemos observar, ele está
nos perguntando qual das alternativas abaixo não é um fator de risco para a aspiração do conteúdo gástrico, certo? O retrognatismo, ele é um fator de risco para a via aérea difícil. No entanto, ele não influencia em nada o esvaziamento do conteúdo gástrico e não aumenta o risco de aspiração. Todas as outras alternativas são fatores de risco para a broncoaspiração por retardar o esvaziamento gástrico. Obesidade mórbida, esses pacientes eles têm um esvaziamento gástrico mais retardado, muitas vezes associado a um quadro de diabetes, que retarda ainda mais esse esvaziamento. O álcool, lembrar que o alcoolismo ele faz um retardo do esvaziamento gástrico. E o trauma, pela resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, pela ativação do sistema simpático, ocorre uma diminuição da motilidade do trato gastrointestinal com retardo do esvaziamento gástrico. Portanto, a resposta da nossa questão é letra C.